Ei, Olá, Lima. Boa tudo bom? noite, tudo bem? Tudo jóia, boa noite. Vamos fazer os ajustes aqui para a galera. É, Tá me ouvindo bem? tá ótimo. Legal, beleza. E E aí, quer você, tá esperar mais uns ouvindo? minutinhos pra gente começar já já, né? Isso, espera um pouquinho, ver quem vai entrar, dá um tempo pro pessoal entrar. Boa noite para Maravilha. todo mundo que tá entrando. Tá dando para me ouvir? Eu tô ouvindo bem aqui também, legal. Tá. Boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos aí. Não tem, Aos conhecidos também aí, tá. Gabriel. E aí, Gabriel? Firme? Isso aí. E a expectativa, Naíma? Os melhores. É aquilo que eu te falei, né? A gente começa, a gente volta, parece que volta no passado e tá dando um eco aí. Deixa eu ver se tá melhor. Tá melhor. A gente começa a lembrar de tudo que passou e é muito bom, muito gratificante, porque você vê o quanto a gente evolui, o quanto a gente cresce, né? Sim, sim, sem dúvida. Principalmente nesse último ano que passou, especialmente. Ah, Foi um ano bem diferente, assim, nas sem nossas vidas, dúvida. não Quem só na imaginava, minha. né, Naíma? Quem É, esperava, é verdade. então, eu cresci muito nesse último ano. Dá a impressão que não foi um ano, dá a impressão que foi 5 anos. Foi muito intenso, muito uma realização pessoal mesmo. Não é nem questão de dinheiro, tá? Não é nem questão de financeiro, não tem nada a ver com isso. Realização Ah, pessoal mesmo. É muito amor envolvido. sim, imagino, imagino. Meu, Sandra, vamos, minha prima, tô bem, ó, aí, ó, é, família chegando, legal, pessoal bacana. atendendo aos pedidos, né? A gente fica bem feliz Sim, poder. sem dúvida. Inclusive, né, assim, não sei se todos que eu chamei, né, do caso da família, querendo ou não, a nossa história envolve muita gente, né? Então, assim, a minha história tem muito a ver com a história dos meus primos, dos meus tios, né? Então, uma coisa está Entendi. ligada à outra. Sim, Então, sim. assim, tivemos fases diferentes, né? Porque eu fui muito temporona. Ah, Eu e minha irmã, né? A gente nasceu. Os meus primos já eram adultos, já. Meus primos de primeiro grau. Então, a gente teve que curtir os primos de segundo grau. Mas hoje em dia já tá tudo igual. Tá todo mundo adulto. bom. Legal, isso aí. Tô vendo a galera entrando, a galera da Gema em peso, hein? Um abraço aí, Ei, que rapaziada. legal. Bacana. Pessoal, É isso bacana. aí. Bem, mas vamos lá? Vamos começar Vamos. nossa feira de profissões aí? Isso, Só falar vamos um sim. pouquinho sobre, né, o propósito, né, dessa feira de profissões. Há um tempo lá na General Motors, né, eles têm um programa chamado Mentoring. E é um programa fantástico, né, que eles criaram lá e ao qual eu participo desde o início, já tem mais ou menos uns 5 anos. E o propósito Uhum. desse programa é ajudar os jovens, né, a escolherem a sua profissão, a escolher a sua carreira. Então, eu sempre participei lá como mentor, ajudando esses jovens. Eu peguei um amor tão grande nisso, uma paixão, me identifiquei muito, né, com esse programa e acabei trazendo ele para fora, né. Eu tive Sim. coragem agora há pouco tempo, né, essa pandemia foi acho que um despertar aí, né, para ajudar essa Aflorou, né? rapaziada. Aflorou, exatamente. E não só os jovens, né, na verdade eu acho que todos agora que estão em casa, infelizmente, desempregados, né, nós estamos passando por essa pandemia terrível, muitos Uhum. foram afetados, né? Então, a vontade de ajudar, né, a vontade de trazer essa feira de profissões foi grande e, graças a Deus, aí, estamos iniciando hoje. Parabéns, você é a primeira que está aqui participando comigo da Nossa, feira estou de super profissões. feliz, lisonjeada, quero Legal. muito agradecer. E assim, a gente vê potencial, assistir seus vídeos, né? Não Legal. tem como não se inspirar.
E assim, aquilo que é bom, aquilo que a gente vê que tem um caminho, a gente tem que enaltecer. Então, eu quando eu gosto, eu falo, eu gosto de graça, entendeu? Então, é assim. E eu quero te ver lá na frente. Muito Nem obrigado. sei, sabe, nem a proporção das coisas, né? É o que eu falo. Às vezes a gente quer uma coisa, a gente pede muito para Deus, né? Eu quero isso, só que também a gente precisa saber o que a gente pede, porque a gente precisa estar preparado para Sim, receber, né? é isso aí. Então, assim, durante esse processo que eu falo dessa questão da realização pessoal, né? O seu propósito com isso. Então, isso é o que vale. É o processo que é a melhor, não é quando você chega, né? Então, mas assim, eu quero dizer que assim, lá na frente, você vai poder olhar para trás e falar assim, poxa, que legal, a Naíma fez parte disso, tá bom? Sim, sem dúvida. Com certeza. Obrigado também, viu? Muito obrigado por ter aceitado logo de início a se expor Uhum, aí, a apresentar a sua história, né? Trazer a sua história, que é justamente isso, né? A Feira de uhum, Profissões, ela vem mostrar as diversas profissões, as diversas áreas, as dificuldades ao longo do caminho, a história por trás de tudo isso, né? uhum. O programa Mentoring lá, ele é bem assim superficial, é um pouco, o tempo é um pouco curto, não dá para a gente focar bastante, e é justamente essa deficiência que eu trouxe aqui para fora que eu quero melhorar, né, trazer a melhoria. Então, é Sim, mostrando a essas diversas áreas, diversas profissões, como que as pessoas conseguiram, como elas chegaram, né, é. no nível cristão, como escolheram, por que escolheram, então tudo isso para facilitar a escolha do jovem e nesse momento, né, para ajudar, para talvez até acalmar os desempregados hoje aí, né, que estão fora do mercado. E, Então, pode falar, pode falar. desculpa, que nem você Imagina. falou dos jovens, né? É, o que acontece? Hoje em dia, eles são privilegiados, né? Sim. Porque tem muita informação. Então, essa geração é uma geração, assim, 10 assim, porque eles são muito ligados, eu vejo em relação que eu estou lidando muito com rede social, né? Então, assim, esse nicho de jovens, eles pegam as coisas assim, eles são muito ligeiros, né? Ah, Então, eles têm as ferramentas, né? E é só querer. Então, assim, dá para aprender muita coisa. O YouTube está aí para isso. Eu sem mesma, dúvida. nossa, já aprendi muita coisa. Então, assim, você vai ser mais uma ferramenta, né? Aí, desculpa te cortar. E se você quiser que eu Imagina, também vá, imagina, fica à vontade, fica à vontade. tá? Eu Mas posso ir é me apre- justamente isso. Tá É bom. justamente isso que você falou. Tornar mais um instrumento, estou aqui para ajudar, né? Eu tenho Aham, o canal no YouTube, como você comentou, com os vídeos mais voltados lá à inteligência emocional, né? Onde eu dou dicas para a carreira, para a vida, né? Tento ajudar da melhor forma. Não gosto de dizer que sou um especialista, né? Aquilo que eu aprendo, eu tento aham, compartilhar da melhor forma possível, né? Eu apenas uhum. compartilho aquilo que fez sentido para mim, aquilo que me ajudou, Sim, né? sim. E agora, dentro desse quadro lá no YouTube, eu quero trazer a Feira de Profissões aí para ajudar ainda mais essa rapaziada, tá? Então, Tá Naima, bom. me diz, conta pra gente já a sua história, você pode compartilhar com a gente Tá. aí um pouco da sua trilha aí, né, do que você já Eu vou trilhou, né? tentar começar a apresentar assim de onde tudo começou, que eu acho que faz todo sentido, né? Porque a nossa base é a influência, as vivências que a gente tem na infância faz toda a diferença e pode ajudar, como pode atrapalhar muitas vezes, né? Mas aí cabe a nós procurar remendar ali e tal. Bom, meu nome Sim, é sim. Naima Bibi, eu sou neta de árabe com italiano, minha avó era síria, meus por parte de pai italianos, e o meu nome é da minha avó, Naima. Ela veio da Síria, da guerra, e ela era comerciante. E ela tinha uma loja aqui em São Caetano, Casa Oriental. Muita gente antiga, não, infelizmente já não está mais aqui, mas alguns ainda lembram dela, a Dona Ema. E ela era uma loja de armarinhos, né?
E isso foi Tá. passando dela para as filhas. Então, somos 5 filhos, né? Ela era viúva, analfabeta, e ninguém passava a perna dela. E aí, aquela coisa de árabe, né? Juntando dinheirinho dela, tudo, eu tive muito pouco contato. Ela morreu, eu tinha 3 anos, mas eu lembro muito dela. E era uma pessoa maravilhosa, assim, né? Ele ensinou muito, todos falam muito bem dela e tal. E aí a minha tia assumiu a loja e tem uma outra tia minha também que é comerciante. Então, assim, eu cresci nesse meio, atrás, eu falo literalmente atrás do balcão, né? E eu Entendi. vivenciei com as minhas primas, porque as minhas primas eram artesãs, né? A Nádia e a Leilinha. Eu aprendi de tudo lá, artesanato, aprendi da choque térmico em chocolate e tudo mais. E a minha mãe, professora, uma mulher muito expansiva, feminista. Meu pai, um pai maravilhoso, muito assim, de casa, familiar, amoroso, né? Minha mãe não, minha mãe, ela queria trabalhar, sair, ela era muito assim, né? Então eu tive muito essa coisa bem enraizada, assim. E tive muitas vivências, né? Ela sempre estimulou muito a gente fazer esporte, dança e tal. E aí, minha formação, eu sou formada em magistério, fiz magistério, me formei em educação física. E assim, foi um processo, assim, você está falando dos jovens, eu passei por isso, eu tive que escolher, né, a profissão. Na verdade, a educação física veio, assim, numa época que eu fiz, mas eu, tipo assim, eu fui meio que não forçada, mas na época eu queria pedagogia, e aí, na época, eu estava acabando o magistério e eu tive que, como segunda opção, eu acabei ficando com educação física. E na época, eu gostava muito de psicologia, só que na época, psicologia era um curso assim, tinha muito preconceito, né? Tipo, eu vou fazer psicologia pra quê, né? Você, né? Você Tem um está contando a sua preconceito. história e tá muito assim ligada à minha. Eu fiz educação física durante um ano, né? Aí eu Uhum. acabei saindo da educação física e a minha segunda opção era psicologia. E acabei que Olha, não fiz psicologia também. Justamente o que você disse, não era uma coisa não tão estava em assim ascensão, né? procurada, Hoje não, né? hoje é. E eu gostava Naquela muito, eu época, sempre acho que gostei. naquela época quando você Gostei. falava em psicólogo, psiquiatra, é coisa para louco, né? Você tá louco, né? Exatamente. E assim, eu gostava muito de humanas, né? E aí minha mãe, professora, ela falava assim, olha, não, eu queria, mãe, eu queria tentar psicologia. Ela falou, não, faz física, assim, professora, não tem profissão melhor. Ela falou assim, você tem o seu salário todo mês, você tem 2 férias por dia, não sei o que, né? Eu fui meio que induzida, né? E aí ela falou, aproveita que eu vou pagar. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei, até gostei muito, é um curso muito amplo, né? Você lê muito, né? Foi muito interessante, assim, né? E assim, as matérias de humanas eu tirava de letra, né? Porque eu fazia magistério, cheguei a fazer até o magistério na mesma época da faculdade, porque coincidiu de eu estar fazendo o primeiro ano de faculdade com o último ano do magistério. Só que eu sempre gostei mais da área da educação, então eu acabei indo para esse lado. Eu trabalhei um pouquinho na área da educação física, muito pouco, e eu entrei numa escola e trabalhei 10 anos como professora de adolescente especial. Vê só como que é as Então, coisas, né? olha só, Tipo, hein? aí era professora, psicóloga de mãe, psicóloga de aluno e psicóloga de mim mesmo, né? Porque é Tá. uma. Eu lembro de eu grávida com quase mais de 30 alunos numa sala de aula, né? Olha. Então, assim, resumindo, né? Porque assim, eu vivi muita coisa lá, passei por muita coisa. Então, assim, era uma escola montessoriana maravilhosa. A dona de lá era sensacional, não cheguei a conhecer, porque ela, na época que eu entrei, ela já estava acamada. E a escola já estava com problemas financeiros, então assim, a gente foi passando um tempo, a gente começou a desmotivar, né? Então a gente estava lá por amor mesmo. E eu quero salientar uma coisa que aconteceu na época.
e eu acho que tem muito a ver com os adolescentes e aquela coisa da zona do conforto. Porque Sim. assim, eu devia ter, sei lá, eu casei com 25, eu já estava trabalhando na escola. Então eu achava assim, eu já estou formada, já tenho meu empreguinho, ganho todo mês. Eu já sei tudo, né? Não sei mais, eu não sei Tranquilo, mais né? nada, normal, vamos, né, ter aquela rotina, vai trabalhar, volta, toma banho, faz comida e tal. Só que, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre tive, desde adolescente, eu sempre tive uma coisa assim, uma pulguinha, assim, que sempre me incomodava. E eu tinha aquela coisa assim, não sei se por causa da minha mãe, eu tinha aquela sensação de querer mudar o mundo, sabe? E, porque eu Sim. sei, aquela coisa de ao jovem que acha que sabe tudo, né? E aí, quando eu estava na escola, eu falava assim, poxa, tem que ter um propósito, né? Eu falei assim, eu vou trabalhar com os meus alunos e eu vou tratar eles como se eles fossem como eu gostaria que fossem meus filhos, Aham. né? Só que assim, foi passando os anos e eu estava incomodada, porque eu estava bem, estava feliz, era por amor, só que eu achava ainda muito pouco o que eu estava fazendo. Eu falei, eu preciso fazer algo mais, algo maior. Eu sabia que eu tinha que ter algo maior, mas eu não sabia como e o quê, né? E aí, até que um dia eu recebi uma proposta de um emprego na área da educação, voltado para a educação física, e ele recebeu um telefonema do nada. Era uma pessoa era do Bradesco, eu acredito que tenham me indicado na faculdade, porque assim, graças a Deus eu fui uma boa aluna, os professores gostavam de mim, então assim, a faculdade parece que não, mas faz toda a diferença você ser um bom aluno, você ser um bom ouvinte, você ser participativo, porque assim, quando eu frequentava a escola, tanto no magistério, na faculdade, eu tinha essa coisa de espírito de liderança, sempre tive isso comigo. Eu sempre fui muito tímida, mas eu sempre gostei de falar, assim, em grupos, né? Engraçado. Aham. Pessoalmente, às vezes eu travo um pouquinho, agora em grupo, não, eu não sei o que acontece, que eu fiz Aflora teatro, ele. fiz teatro para poder ajudar um Caramba. pouquinho e tal. Aham. Adorei, na época da adolescência. E, e aí, peraí que eu já me perdi um pouquinho. Onde que eu estava? Você comentou aí do teatro, da sua timidez, é que você veio Isso, trabalhando aí eu nisso falei, e tal. eu tinha essa coisa de espíritos de liderança, então na escola eu Aham. sempre era representante de classe, não porque eu queria, as pessoas que, não, a Naíma vai. A Naíma vai brigar, a Naíma vai atrás ver, entendeu? E lógico, e tinha pagar preço por isso também, porque tinha, às vezes a gente ia brigar por certas coisas, exigir direitos, então às vezes a gente acabava ouvindo aquilo que a gente não merece ouvir, né? Ou sei lá, depende do ponto de vista, Faz né? parte, sem dúvida. E aí o que acontece? Só que eu estava naquela zona de conforto. E aí a pessoa me ofereceu, ela falou, olha, é um trabalho para funcionários do Bradesco, aí é um espaço onde ficam filhos dos funcionários excepcionais, são especiais. E é 2 vezes por semana, de terça e quinta, e um horário muito reduzido. Aí na época, sabe que você se pega de surpresa? Eu nem perguntei o valor. Aí na hora eu falei assim, olha, eu já estou trabalhando. Eu falei, olha, falaram que indicaram da faculdade, que eu era uma pessoa de confiança e tal. E aí eu inventei uma história e eu falei, olha, obrigado, não sei o que, indiquei uma amiga. Essa minha outra amiga que eu indiquei, ela trabalhava comigo, ela também indicou outra amiga. E aí, Caramba. resumindo, quando um dia ela voltou para a escola, ela falou, Naíma, senta. Ela fez assim, senta para ouvir. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, você não vai acreditar. Ela falou assim, a minha amiga já está trabalhando lá nesse lugar e tal. Ela falou assim, olha, simplesmente você ia ganhar o triplo do que você ganha trabalhando 2 vezes por semana. Lógico que era longe, era em São Paulo, ia ter que pegar trem e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei muito mal, porque aí eu falei assim, eu não acredito que eu fiz isso, sabe? Aí eu cheguei até a Aham. ligar de volta para agradecer e perguntar se teria alguma chance. Imagina, é ridículo, né? E eu fiquei muito mal, eu me senti muito culpada por isso, né? Até conversando com o meu irmão,
ele ainda chegou e falou, ele falou assim, Naíma, esse tipo de oportunidade acontece uma vez na vida. Ele falou, você tinha que ir. Então, assim, por medo, por insegurança, eu não tinha filho ainda, você entendeu? Então, assim, e é a zona de conforto mesmo, né? Então, isso me pegou muito forte, muito forte. Então, a Ah, partir dali, parece que caiu minha ficha. Aí eu falei, não, você tem que se movimentar. E, assim, a situação estava difícil mesmo, porque ah. tava muito desmotivante, né? E Não, aí, o e que você vê que é acontece? engraçado, você vê que é engraçado, né, Naima? O É, quão importante foi esse baque para você, né? É isso que eu tento deixar bem acordar. claro para a turma. O quanto é importante, às vezes, esse processo de fracasso, esse processo da porrada, né, meu? É isso que vai te instalar, é isso que vai fazer É, você acordar e buscar, né, a melhoria, buscar aham, acertar. Então, as sim, pessoas muitas vezes acabam entrando aí numa ansiedade eterna, até numa depressão, às vezes, né? Por conta de uma é, passagem dessa, ao invés de enxergar que isso é uma lição aprendida, é para te fazer pensar, para te fazer refletir, né? E foi o que aí de fez com você, repente, né? Acredito. eu talvez nem tivesse preparada para isso, vai saber, não sei, não sei, a gente não vai saber, mas assim, Sim. não sei. Mas é para Eu era muito fortalecer, né? imatura, né? Muito Ah, imatura. Então, assim, aí foi passando o tempo, e aí eu comecei, eu desde pequena, eu sempre fui muito boa em artes, em atividade física, até acabei fazendo educação física. Minha mãe sabia dessa aptidão que eu tinha muita facilidade, meus irmãos todos têm isso. E só que assim, educação física, infelizmente, né, hoje em dia tá eu assim, é só sobreviveu quem realmente não é desmerecendo, né? Tem profissionais maravilhosos, mas assim, só sobreviveu quem já trabalhava na área, quem já era atleta, quem já era personal. Então, fazia a faculdade só para ter o diploma mesmo e poder continuar na área porque eles gostavam de fazer aquilo, mas a maioria que fez faculdade comigo está em outra área, né? ah, E ok, normal, isso daí faz parte, né? É o que eu falo para o meu filho, não tenha pressa. E assim, resumindo, eu gostava muito de fazer doce, eu gostava muito de cozinhar, sempre gostei, desde pequena. E eu fazia muitos doces bons, gostosos, porém feios, né? E aí as pessoas experimentavam e falavam assim, nossa, mas você tem jeito com isso, hein? Por que você não vende? Aí eu comecei a fazer uns alfajor, aprendi a fazer um alfajor ainda da Ana Maria. ah. E aí eu fiz, e aí as pessoas amaram, e nisso meu marido na época trabalhava com vendas, ele começou a levar na loja onde ele trabalhava e começou a vender, comecei a vender alfajor. E aí daí foi para alfajor, aí foi para pão de mel, aí para bolo, e não sei o que, foi indo, docinho, nananã. E é também uma área que, se você for ver, você faz mil e umas coisas, né? E aí, resumindo, eu comecei a trabalhar com isso porque acabava ajudando na renda, né? E eu comecei a fazer uns cursos, fiz um ou dois, três cursos na área de confeitaria, assim, um curso grátis, que graças a Deus aqui em São Caetano a gente tem muita oportunidade. E, e aí eu tive a sorte de cair na mão de confeiteiras muito boas, de nomes, e aí foi muito rápido. Só de olhar eu já, nossa, muito fácil. Tipo, ia lá, o meu problema era aprender a decorar, aprendi. Aí entrava no YouTube, assistia uns canais de internacionais, assim, não entendia nada que falava, porque eu não sei inglês. E aí só de olhar eu já sabia, né? E às Ah. vezes alguma palavrinha-chave, ia lá, procurava no Google, perguntava para o meu cunhado, que sabe muito inglês, perguntava para o meu filho, e assim eu ia me virando. É isso E, aí. e aí chegou um momento que eu tive que decidir, porque eu estava mais pro lado de eventos e doces, porque assim, quando eu comecei com os doces, durou mais em torno de uns 12 anos depois que eu larguei a escola. E aí tomou várias proporções e foram várias fases, né? Então, assim, só que aí teve o momento da decisão. E aí já vinha uns 5 anos trabalhando na escola, e aí meu marido falava, olha, você quer sair? Sai! Eu te ajudo, eu te banco, e eu não aceitava,
Eu não aceitava isso. Eu não vou parar e ficar tendo que... Não que isso seja ruim, que seja errado, eu não aceitava isso comigo, né? E aí, chegou uma hora que eu falei assim, bom, eu não ajusto com os meus alunos, né? Porque, assim, tinha noite que eu dormia 2 horas por dia, e aí tinha que trabalhar, meio período. E aí chegou uma hora que eles começaram a perceber na escola que eu já estava nessa área e começaram a me oferecer outros horários para trabalhar, para ajudar na renda, para não me perder, entendeu? Certo. E aí chegou uma hora que eu falei assim, não dá, né? Eu tenho que me decidir. E aí foi quando eu larguei a escola, foi uma decisão muito difícil, porque assim, na época eu comecei a ver muitas pessoas de formação, formadas, largando a profissão e entrando na área da confeitaria. E eu via que eram pessoas, eu falei, nossa, olha que legal e tal, né? Porque assim, só que quando eu comecei a fazer também, eu tinha um certo, não é preconceito, eu tinha um pouco de vergonha, sabe? Que eu falei assim, eu tô fazendo na minha casa, na minha cozinha. E, gente, isso é a pior besteira, porque hoje em dia eu falo, os melhores doces são aqueles doces que a pessoa vai vender de porta em porta, e vai no comércio e vender o brigadeiro, é o melhor. Sabe por que que é o melhor? Porque eles fazem poucas quantidades, porque quanto mais quantidade você faz, mais cai a qualidade. É certeza. Lógico, tem as particularidades, assim, quem cresce, vamos supor, investe num negócio, você contrata funcionários, e aí você vai padronizando, mas é difícil. Assim como tudo, toda produção, você sabe, você trabalha na GM, toda produção, né? Como é que você vai fazer um bolo, um doce, e você fazer várias vezes e fazer que seja o mesmo sabor, a mesma Padrão, qualidade, a isso mesma aí. qualidade e tal. Então, assim, e nessa decisão foi muito difícil, porque assim, eu não tive apoio quase de muita gente. Uma delas foi da minha mãe, infelizmente, e ela não aceitava, ela falava que eu era louca, e que ela falava assim, olha, eu prefiro pedir esmola na rua do que fazer isso. Então, assim, Poxa, sim, e assim, eu tinha esse sentimento, porque assim, eu desde criança, eu esperava muito a aprovação da minha mãe. Então, eu quero falar aqui para quem estiver ouvindo, somente os adolescentes e as mães, prestem muita atenção nos seus filhos, não subestimem aquilo que eles amam, aquilo que eles demonstram o que gostam, tá? Então, assim, é muito importante. Então, assim, a aprovação dela, para mim, valia muito. E isso eu não tive dela. Então, assim, as pessoas mais próximas minhas que eu tive de apoio mesmo, falaram, vamos lá, e você tem que ir mesmo, é muito bom, e não sei o quê. Meu marido e a minha irmã, foi assim, muito claro para mim, que ainda a minha irmã ainda falou assim, mas mãe, para fazer esse tipo de coisa, a pessoa precisa também ser muito inteligente, né? Porque assim, é um preconceito, né? E assim foi, e eu fui. Na época, quando eu saí da escola, eu tinha um dinheirinho que a gente foi investindo e a gente morava numa casa muito boa na época, numa cozinha muito boa, tal. E as coisas foram acontecendo. Na época, ganhamos freezer, geladeira, foram aparecendo coisas e as coisas foram vindo. Só que a gente entrou naquela crise, teve uma crise que aí o meu marido ficou 1 ano desempregado. E aí, resumindo, ficou os dois desempregados, pagando aluguel, e eu só com os doces. E aí, assim, o meu marido, ele sempre trabalhou muito com vendas, então ele sempre foi muito uma pessoa muito, assim, desembaraçada, ele sempre foi uma pessoa muito alegre, e eu era mais fechada, né? E aí ele falou assim, não, nós vamos vender bolo. Você vai fazer... Na época a gente já fazia bolo no pote sem saber que era bolo no pote. Que hoje em dia todo mundo faz, né? isso é a Então, compramos um fogão grande, um forno grandão, tal, e comecei a fazer. Mandando ver e tal. E aí ele saiu
e saía todo dia à tarde e ia vender na Visconde. Ia nas Olha só. lojas. Bom, Tá. resumindo, e vendia pra caramba. E aí a gente conseguiu ficar um ano assim, se mantendo. A gente pagava tudo, não deixava de pagar aluguel. E era assim, não tinha luxo, mas a gente pagava aquilo que a gente precisava, né? Então, e era tudo no dinheiro. E aí, assim, foi indo, e eu tive várias fases. Já pensei muitas vezes em desistir. Aí, logo depois, ele arranjou um outro emprego e tá até hoje, graças a Deus. A gente conseguiu comprar o nosso apartamento próprio. Compramos o nosso carro, primeiro carro zero, assim, foi nossa, um marco pra gente, foi o que ajudou a gente a também comprar o nosso apartamento. E com, os eventos, foi todo um processo de aprendizagem. Só que durante esse processo houve os fatores externos, né? Porque assim, quando você trabalha, quando você é autônomo, o que que acontece? Isso é uma falha minha, tá? Que eu vou dizer aqui para vocês, que é o seguinte: eu tenho muita dificuldade em planejar, em me organizar, em ter rotina, tá? Tá. Eu sou muito impulsiva, isso é coisa minha, então eu sou muito sonhadora, eu falo que eu sou até meio louca, que às vezes as pessoas me chamam de louca, porque eu tenho umas ideias malucas, e graças a Deus o meu marido compra essas ideias, então assim, a gente se completa. Então Tá. eu falo que eu sou emoção e ele é a razão. Então assim, eu tive vários altos e baixos, né, durante esse processo, e tive várias oportunidades de pessoas me oferecerem, por que você não vende tal coisa? Por que você... E eu via também muita gente, aquela coisa, pulando de galho em galho. Tipo, Tá. uma hora eu tô vendendo doce, uma hora eu tô vendendo lingerie, uma hora eu tô vendendo coisas para casa, outra hora eu tô vendendo artesanato. E eu olhava isso, eu falei assim, não, eu não quero isso para mim, né? Então eu tive momentos durante uns 10, 12 anos muito bons e muito ruins em relação a dinheiro e em relação ao trabalho, por conta de uma segunda gravidez, por conta de uma mãe que já fazia um tempo bem antes ainda, no começo que eu comecei a trabalhar com os doces, minha mãe descobrimos que ela tem Alzheimer, e ela está viva ainda, ela infelizmente está num período bem complicado. E é uma pena porque eu gostaria que ela tivesse consciência e ver como eu estou hoje, porque de repente ver a aprovação dela, tanto que eu queria, né? Mas ela Tá. teve, porque ela viu, chegou a ver nesse período eu falo eventos porque envolveu muita coisa, não foram só doces, né? Eu tive parceiros, eu tive pessoas muito importantes e acreditaram no meu trabalho. Então, assim, a gente fazia eventos mesmo, eventos para mais de 10 mil pessoas. Então, assim, eu pude ajudar muitas pessoas também, não por muito tempo, mas durante esses eventos a gente contratava pessoas para trabalhar com a gente, então, pessoas que abraçavam junto, que era um trabalho árduo, pesado. Então, deixa eu voltar aqui. Aí, voltando um pouquinho, quando a minha segunda gravidez, eu tive que dar meio que uma pausa. Na minha gravidez foi a fase que eu mais trabalhei. Foi um Tá. ano assim, nossa, top. Eu fiz parceria na área de uma pessoa que trabalhava com decoração de festas, a pessoa me indicava cliente. Então, assim, foi melhor época, melhor época. Só que depois que ele nasceu, eu tive que dar uma parada, porque ao contrário do meu primeiro filho, ele foi completamente avesso do que eu achava que ia ser. Eu achava que ia ser igual a primeira gravidez e não foi. Então, assim, ele não Ele é super dormia. treino. Ah, tá. Esse veio, só que assim, eu acho que ele veio para chacoalhar mesmo. E ele me Pra acordar. desestruturou completamente, porque eu era aquela mãe, igual quando eu falava na adolescência, que eu achava que sabia tudo, eu
que a sua conexão caiu. Eu não tô Aí, voltou. conseguindo. Voltou? Voltou, Aí, voltou, vamos ver. beleza. Ao vivo é ruim por causa disso, né? Não, é isso aí. Vamos aos E, trancos e barrancos, mas vamos. é, e aí, assim, eu falava, não, porque por que não dorme, né? Não dorme, criança não chora, não morre de chorar, essas coisas, né? E assim, paguei a língua total do que eu falava do filho dos outros, né? E aí, o que acontece? Depois que ele nasceu, a maternidade, as pessoas glamouram, não fala? Tem um glamour, né, da maternidade, fala tudo lindo e maravilhoso, as pessoas não contam exatamente o que é, né? E é muito solitário, né? As pessoas estão vendo hoje, na quarentena, quem não está podendo sair, que é de risco, idoso, crianças, e todo mundo, né? Tá, assim, é o que a mãe, quando está amamentando, sente nas madrugadas, e assim, sozinha. Então era só eu, Deus, ele mamando no peito e o YouTube, né? Assistindo vídeos de autoajuda, Para dar uma força, tá? né? Não, imagina, imagina. Então, Imagina, assim, porque eu tô com um bebê de 1 ano e 9, né? é, Então, nossa senhora, acompanhando muito, muito de perto isso aí com a minha esposa. Nossa, coitada. A mesma é, coisa, né? A gente acredita que a experiência do filho anterior, né? Não, estamos tranquilos, estamos de boa. E aí é, vem para chacoalhar, né? O segundo, né? Meu Deus, você imagina exatamente. como é que é. E aí eu entrei numa crise existencial, que eu comecei a me questionar por várias coisas e muita coisa. Comecei a questionar de tudo sobre a vida. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito de vida? Você entendeu? Nada está fazendo sentido e tal. E aí foi quando eu entrei numa crise de ansiedade, porque eu não dormia, porque ele também não dormia, ele teve um probleminha de refluxo, chegamos até a levar ele no Instituto do Sono e tal. E o que acontece? Ele dormia só sentado comigo, e eu não aceitava, eu achava que tinha que dormir no berço e tal. Até que o momento eu descobri uma pessoa um pediatra espanhol, e ele dizia completamente o contrário de todos os pediatras. Ele falava que a criança nasceu e o ser humano não nasceu para dormir sozinho, né? E eu aceitei, aceita menos, né? É hora que eu comecei a aceitar isso. Só que aí eu entrei numa crise de ansiedade. E aí foi quando eu procurei uma ajuda e comecei a fazer terapia. E aí é o que o negócio fez toda a diferença, né? Aí foram 4 anos de terapia, porque eu tinha a questão também da minha mãe e resolver em relação a todo esse processo de doença, e envolve muita coisa, envolve família, foi um momento muito conturbado, eu com criança pequena, minha irmã também com uma criança pequena, e assim, eu não tinha muito com quem contar, né? Então, esse foi assim um divisor de águas mesmo, né? Então foi um processo de autoconhecimento e, e tudo bem falar assim, olha, eu não sei qual que é a minha nessa vida, mas tudo bem, calma, tá tudo bem, você tá bem, você tem seus filhos, sua família, e calma, vamos viver um dia de cada vez, né? Exatamente. Tinha aquela coisa da pulguinha, né? Eu falei assim, o que eu vim fazer no mundo? Quero fazer a diferença, né? Porque a gente fala, a gente quer mudar o mundo, mas assim, nós somos seres únicos, então assim, tudo que a gente faz diferença no universo. Um tá ligado no outro, né? E mais do que prova agora com esse negócio de pandemia, a gente vê exacerbado tanto o lado ruim e o lado bom da coisa, né? O que as pessoas enxergam, o quanto que as pessoas enfrentam isso, né? Pro lado positivo, o lado negativo, né? Exatamente. Qual o E significado que as pessoas todos dão estão para assim, isso? É isso aí. todos estão assim, né? Então, deixa eu ver se eu fiz umas anotações aqui. E aí eu fiz a terapia e por motivos maiores eu acabei parando. Deixa eu ver aqui. Eu Eu notei, falei dos altos e baixos.
você sempre você veio forte nessa área da alimentação, né? Sim, Nessa área, da área alimentícia, você veio aprendendo com os doces. Quando você estava em eventos, você estava nesse meio alimentício. E aí, como é que foi que você chegou no seu isso. empreendimento hoje? Então, aí eu cheguei a ficar um ano morando com a minha mãe, porque a gente precisou, foi uma tentativa da gente tentar amenizar um pouco, mas aí acabou não dando muito certo. E aí foi quando a gente voltou para casa, e aí meu marido chegou e falou assim, olha, você vai ter que ir atrás dos seus clientes agora e tal. Aí eu retomei, né? Porque eu nunca desisti. Embora eu desse uma pausa, eu nunca parei, nem que, tipo assim, era um bolo no mês, eu nunca deixei de postar nas minhas redes sociais, ou postava algum conteúdo. Eu sempre acreditei, embora tivesse fases muito difíceis que eu tive, foi obrigada a parar praticamente, não 100%, mas, né? Mas eu nunca desisti. Então, eu sabia que, né, e as pessoas, assim, eu sempre pensava assim, as pessoas têm que ligar o meu nome ao que eu faço. Não aquela coisa de pular de galho em galho, e as pessoas não saberem, vão lembrar de mim, por quê, né? E aí, foi quando a gente descobriu a To Go, uma franquia. Nós estávamos na praia e eu e meu marido, a gente gosta muito de sorvete. E a gente frequentava, era cliente de uma, agora concorrente, né, que só vendia sorvete, e a gente estava na praia, inclusive tinha lá na praia e perto da nossa casa também. E a hora que ele bateu o olho e viu, assim, aquela coisa colorida, ele falou assim, nossa, vamos entrar para ver, né, acho que é sorvete. E a hora que ele entrou, ele falou assim, nossa, cara de aplicativo e tal, não sei o que, resumindo, ele se apaixonou, os olhos dele brilhou e eu, mais louca ainda, né, falei assim, aí ele falou, vamos abrir? Vamos, sabe aquela coisa, né? E aí, na época, despertou essa vontade e tal, e começou a ir atrás e tal, aí, na época eu estava voltando, fui atrás dos meus clientes e voltando, cheguei até começar a trabalhar tudo de novo, os eventos dos doces. E aí ele chegou a se animar, porque assim, sozinho a gente não conseguia, por questão financeiras, né? E aí a gente ia oferecendo para pessoas que a gente, mais próximas, que a gente tinha uma certa afinidade, confiança. E a princípio as pessoas, vocês são loucos, pagar aluguel, não sei o quê, não. E aí foi passando, aí até que aí ele desanimou. Eu falei, escuta, e aí, você não vai atrás? Eu falava assim, né? Eu falei assim, olha, o máximo que pode acontecer é você ver que tá certo aqui, mas não custa, vai atrás dele, eu fiquei com essa coisa, né? Porque isso foi muito prova na minha vida. Quando a gente quer uma coisa e a gente começa a procurar, as coisas vão aparecendo. Isso foi assim, quando a gente comprou nossa casa, em relação a muita coisa que a gente fazia com os eventos também, porque a gente tem a questão da autoimagem, né? A gente tem uma imagem nossa e tem a imagem das pessoas que veem a gente. Normalmente, a imagem que as pessoas têm da gente é melhor do que da gente mesma. Sem dúvida, sem E dúvida. quando eu comecei a perceber isso, então, eu comecei a perceber isso, porque as pessoas olhavam pra gente e falavam assim, nossa, eles têm sorte, né? Só que assim, ninguém via o que a gente passava, noites sem dormir, carregar carro lotado de fruta. O último ano que a gente, na inauguração mesmo da loja, da To Go, eu cheguei a fazer 2 eventos ainda, uma semana antes da inauguração, uma semana depois. E praticamente sozinha, porque ele estava nessa coisa de, né, de ir atrás de tudo e tal. Então eu cheguei aí no Mercadão para encher o carro de fruta sozinha da noite. Você entendeu? Então, para você ver a que ponto, né, que a gente estava assim, foi muita coisa. Então, aí eu acho isso, que quando você começa a procurar, as coisas vão vindo, o universo vai trazendo. E aí, resumindo, ele começou a ir atrás, porque a gente não entendia nada na questão de parte burocrática, nunca tivemos um negócio em rua, assim, né, físico, né,
E aí ele falou assim, ó, eu vou marcar com o dono, tô esperando, ligava várias vezes, conversava com o dono da franquia. E até que um dia ele falou, eu vou lá conhecer a fábrica. A fábrica é da Praia Grande, a marca tem, se eu não me engano, já está para chegar a uns 3 anos de marca, ela é muito nova ainda no mercado. E aí ele chegou e ofereceu e para minha cunhada, falou, olha, eu vou lá conhecer, vocês querem ir? Ah, vamos, vai. Aí, resumindo, fomos os 4 e voltamos de lá com o contrato assinado. A gente Nossa, conheceu toda a fábrica, fomos com uma lista gigante de perguntas, né? Então, assim, a minha cunhada, ela é tesoureira, ela trabalha na área de contabilidade, então ela tem bastante experiência nessa área, já não é o meu caso. E aí eles foram, né? Ela entende bastante coisa, o meu marido também e tal. E aí eles começaram a questionar várias coisas, fazer várias perguntas e tal. E aí foi muito rápido, porque foi questão da gente achar um ponto. E aí foi assim, questão de semanas. Foi muito rápido. Aí já abri o Instagram, e aí foi indo e legal, e começou a inauguramos. atrair clientes. Sim. Legal, e E assim, a loja, onde que vocês oi? inauguraram? A loja Foi fica onde? Pode passar isso para a galera aí. na rua Cavaleiro Ernesto Juliano, 721, São Caetano do Sul. É Ah, atrás da Fundação das Artes. é o que você falou, eu fiquei deslumbrado também, né? É. Primeiro que a loja é algo totalmente novo, né? A Uhum. variedade de coisas ali que oferece, eu achei incrível, fantástico. A qualidade, né? Para quem Sim. me conhece, há 16 anos na área da qualidade, eu sou chato, cara. E eu vi ali, eu achei muito bom, incrível, né? Então, É parabéns. bem arejado, grande, né? Sim, grande a loja, muito bacana. E eu tô vendo aqui, a Priscila mandou agora há pouco aqui um parabéns para você por um ano já da loja, né? A gente fez um ano ontem. Olha só, parabéns aí, É, meu. Parabéns aí pela garra, pelo desafio obrigada. aí. Legal. Legal. E assim, com esse negócio da pandemia que aconteceu do coronavírus, a primeira semana foi um pânico para todo mundo, né? Inclusive até a Priscila também, eu lembro, né, que ela teve que fechar a loja dela, chorando nos stories, assim, mostrando a loja fechando, tudo. E assim, meu marido chorou também, ele falou, a gente vai fechar, não tem o que fazer. Aí, minha cunhada, meu pai falou assim, gente, o negócio tá feio. Aí eu falei assim, gente, tá feio, o negócio é sério, mas a gente tem que pôr os pés no chão e aceitar, tem que aceitar a situação. Então eu falei assim, vamos viver um dia de cada vez, e graças a Deus a gente não precisou fechar. E aí eu falei assim, nem que for preciso a gente voltar da estaca zero, né? Então assim, a gente teve que puxar as forças, as energias lá do fundo, tipo, praticamente se preparar para a guerra mesmo, né? Porque a primeira semana eu ia já de máscara, eu lembro muito bem disso. E o álcool, eu inalava álcool de tanto que a gente espirrava e higienizava aquela loja, porque assim, era pânico mesmo, era muito medo, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Eu falei, não, a gente vai ter que delimitar a entrada e tal, não sei o quê. Embora muitos clientes tem gente que não aceita, porque acha, assim, você sabe, né, que tem muitas divergências em relação a tudo isso. E a gente também não sabemos em qual fonte confiar, né, porque envolve a questão política também, que, né, a gente não tem nem o que dizer, infelizmente, né. Então, e assim, os nossos clientes foi passando as semanas, os nossos clientes foram vendo que a gente estava aberto, e muita gente indicando, compartilhando. Então, assim, os comerciantes lá próximo da gente, o comércio lá é muito antigo, né? Então, o pessoal é muito acolhedor, o bairro é muito bairrista, as pessoas são fiéis ao comércio local, isso é muito bom. Inclusive, as pessoas que estão assistindo, valorizem o pequeno, valorizem o comércio local. Não estou dizendo que você precisa fazer uma compra no mercadinho, mas assim, compra um ovo, compra um leite, falta, assim, eu vejo muito isso. A gente lá trabalhando na loja,
as pessoas nessa fase de quarentena esperam sábado para ir no mercado. Gente, vai na segunda, vai de manhã cedinho, aí vai fazer aquele tumulto todo, né? Então, né? E graças a Deus, a gente ficou muito triste porque a gente tenta fazer a nossa parte, estando lá na loja e representando todos eles, se comunicando, mandando recado, mensagens de força, e a gente tentando, quem podia fazer delivery, até a Priscila mesmo, é uma pessoa muito inspiradora, é uma mulher maravilhosa, que se reinventou na quarentena, é assim, sensacional. Eu sei que provavelmente você vai fazer um vídeo com ela, eu tenho certeza. Certeza. Muito legal, muito legal. Uma pessoa, olha, eu falo, e me sinto muito lisonjeada por ser uma mulher, né? Uma coisa que me tocou muito forte também nesses últimos tempos é a questão da mulher mesmo, né? Do empoderamento, da gente enxergar a outra mulher como uma parceira mesmo, né? A gente vê muita mulher, uma apontando o dedo para a cara da outra. Isso já era, sabe? A gente está em outros tempos. E a gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir, né? Não é questão, eu não me considero uma feminista, nada, mas assim, nos últimos tempos, eu sei do meu propósito agora, entendeu? A partir do momento que eu abri a loja, eu tinha o meu propósito de antes, agora bem claro para mim. A venda não está só no produto, a venda está no seu relacionamento com o cliente. A minha venda está no olhar no olho do cliente e saber o que ele quer de você. Porque às vezes ele não quer ir lá comprar um sorvete, ele está lá porque ele quer te ver, ele quer te ouvir, ele quer um abraço, ele quer contar. Teve uma cliente outro dia lá que contou a história de bacalhau da família dela, entendeu? Então, eu acho assim, vou até lançar aqui uma coisa para você, se você tiver interesse mais para frente, teria, de repente, um outro conteúdo, estratégia de vendas, que é uma coisa que eu fui muito atrás e pesquisei muito afinco, porque você sabe, você como profissional da área de educação física, nós somos pessoas interpessoais. Pessoas interpessoais, o que são? Atores, profissional de educação física, são pessoas que falam com o corpo, né? Então, a gente também lê o que o outro quer, lê o que o outro está querendo dizer para você, né? Então, e eu pude perceber isso na prática durante esse 1 ano, que faz toda a diferença, isso daí. O ramo de vendas, qualquer tipo de venda, na verdade eu falo para a galera, né? Todos nós somos vendedores, né? Eu pergunto pro cara lá, o cara que é engenheiro, eu pergunto para ele, né? Você é vendedor, né? Aí o cara, não sou. Claro que é. Você é casado, tô vendo no seu dedo que você é casado, você foi lá vender ladainha pra coitada da mulher, você tá aí casado. Então todos nós somos vendedores de alguma forma, né? A gente se vende o nosso trabalho para crescer, para quem almeja um outro posto lá e tal. Então somos vendedores. E a leitura corporal, como você disse, é fato, né? É necessário. Fantástico. Isso. E aí, assim... Pode falar. Não, eu só queria, salientar, porque assim, e como foi importante a questão de você ter o apoio, né, da gente ter os nossos sócios, a Kátia Cabreira, Rogério Cabreira, eles acabaram comprando a nossa ideia e vestiram a camisa, e assim também como os nossos filhos, nossos sobrinhos também, porque eles no começo ajudaram muito a gente. E a gente tem uma funcionária também, a Vivian, e também está aprendendo muito com a gente também, e assim, ela atende muito bem nossos clientes e estamos fazendo diferença lá. Pode falar. Não, então, eu queria te falar o seguinte, né, para a gente já não estender mais tanto, eu queria que você trouxesse aí uma dica,
algo que você traz da sua experiência para os jovens, Sim. para quem está em casa desempregado? O que você deixa aí de mensagem para a rapaziada? Olha, sonhe muito, com os pés no chão, né? Faça você o seu padrão. Pare de seguir padrões e não espere a aprovação de ninguém, de ninguém. Porque, assim, a aprovação vai vir com o tempo, né? Isso eu sei e até procuro sempre me lembrar disso, porque eu também, a gente, às vezes, quer muito a aprovação do outro, né? Então, assim, trabalhe em silêncio e você está sendo observado, embora não pareça, você está sendo observado. E, assim, muita consistência, né? Então, assim, a gente está com as redes sociais aí, então, assim, as pessoas, eu posso, não faz mal, precisa de consistência, né? Tenha visão e aquilo que eu falei, não espere nada de aprovação, vai caminhando, siga a sua intuição e, assim, o que te move, né? O que te faz o coração palpitar, sabe quando você tem aquela primeira que você começa a namorar, você vai encontrar o namorado ou a namorada, e aí o namorado parou com o carro, e você fala, aquela coisa. Então, quando você sentir isso daí, é isso daí que você tem que sentir, e abraça isso daí. E assim, eu até comentei com você, né? Se eu tivesse que voltar no tempo, e o que eu diria para mim mesmo nesse tempo? Eu diria assim, não tenha medo, você pode muito mais do que você acredita. Porque assim,